A expressão reino dos céus está em Mateus. Marcos, Lucas e João usam a expressão reino de Deus, mas é a mesma coisa. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é dedicado aos judeus. Ele foi escrito, o destinatário são os judeus. Por isso o Evangelho, o reino dos céus, tentando chamar a atenção dos judeus para o céu, né? Mas muitos textos onde Mateus fala reino dos céus, e Marcos, Lucas e João fala reino de Deus. Então, na verdade, a mesma coisa, né? E nós dissemos que nesse reino, esse reino, ele precisa ser conquistado, né? Então, o reino que nós vamos conquistar não é automático. Você tem a salvação pela graça, agora você vai alcançar esse reino através do seu comportamento aqui embaixo como cristão, né? Alcançar ou não. Muitos vão alcançar, outros não vão alcançar, né? E então é claro que Deus quer que todos nós alcancemos, né? Então é uma conquista, né? É uma conquista. Nessa conquista, nós vamos estar saindo de um tempo de limitação em tudo, para um tempo onde viveremos sem limites, onde Deus, Ele será o nosso limite, né? E então, na medida que nós entramos nesse reino, nós estaremos caminhando num tempo onde... e tem exemplos na Bíblia, né? No Velho Testamento, o exemplo principal eu creio que seja talvez Davi mesmo, né? E Davi, ele nunca caminhou no sacerdócio de Levi, ele caminhou sempre no sacerdócio de Melquisedeque, desde o início, né? Você imagina um adolescente matar um leão, depois matar um urso, assim, só com uma funda na mão, né? Isso não é algo natural, né? E um guerreiro dele uma vez matou 300 de uma vez, né? De uma vez. Então, Davi nunca perdeu uma batalha, né? E quando Davi chega no final do seu ministério, eu mostrei isso para vocês, só estou dando um flash daquilo que nós falamos. Quando Davi chega no final da sua vida, ele vai fazer uma oferta para o templo, que seria construído pelo filho dele. Ele ofertou 105 mil quilos de ouro, né? Então, você sai de um tempo de limitação para um tempo sem nenhuma limitação, em todos os sentidos, né? E quando eu leio os Salmos, irmãos, eu fico pensando, sabe? 150 salmos, né? Nem todos foram produzidos por Davi, mas a maioria foi, né? E 150 salmos, aquilo é muito rico. Como se pode, cada salmo ter uma mensagem especial, né? Seja um salmo de 3 versículos, um salmo de 176 versículos, como é o Salmo 119, né? Então, como isso foi produzido? Tanta riqueza. Então, não há limitação na revelação. A revelação de Deus, ela se torna ilimitada. Tudo se torna ilimitado. Só que é um lugar que eu preciso conquistar, né? Hoje, irmãos, a maioria da igreja hoje está em Levi, está num tempo, ela está fechada. Levi, ele se limita a ele mesmo. Você vai a Israel,
um sacerdote judeu não pega na sua mão. Você é imundo para ele. Ele não pega na sua mão. Ele mal fala um shalom para você. Mal. Ele não pega na sua mão. Então, hoje, a igreja, ela está entre 4 paredes e ela se fechou em si mesma. Então, a minha denominação é essa, eu vou viver na minha denominação e está tudo bem. Se eu sou bastante capaz, a minha denominação vai crescer mais. Se eu sou menos capaz, a minha denominação vai crescer menos. Então, a igreja hoje ela está fechada em si mesma. É Levi. Tudo limitado. Tudo. Dinheiro limitado, número de membros limitado, paz, tudo limitado, né? Mas quando você chega em Melquisedeque, que é Davi andou em Melquisedeque, viveu em Melquisedeque, as limitações desaparecem, entendeu? Os salmos, né? A revelação que Davi teve do templo, do verdadeiro tabernáculo, né? Que coisa fantástica! Enquanto o templo dos judeus de Levi, né, tinha uma bacia para se lavar, lá na revelação de Davi tinha 100 bacias para lavar, né? E os sacerdotes tinham uma piscina de 111 mil litros para tomarem banho, né, para se lavarem. Então você vê como muda. Aqui é só uma bacia de bronze. Olha a extensão da revelação, né? Enquanto em Levi são 7 lâmpadas acesas lá no santuário, em Davi são 70 lâmpadas, 10 vezes mais, né? Então, Deus está nos conduzindo para esse reino dos céus. Jesus veio para estabelecer esse reino. E ele fala isso em Mateus várias vezes. Ele veio para isso, para que a igreja, para que nós, os cristãos e os judeus também, era a vontade dele, alcançasse esse reino, né? Esse reino dos céus, né? E esse reino dos céus, ele é dos céus mesmo, só que eu posso começar a vivê-lo aqui. Esse tempo de limitação, ele pode começar a acontecer, e você pode começar e deve começar a viver esse reino aqui mesmo, né? E o Senhor falou que aqui, quem alcançasse esse reino, seria 100 vezes mais. Você deixou casa, campo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aqui é 100 vezes mais. Então, esse 100 vezes mais é 100 vezes mais mesmo. Entendeu? E se você alcançar esse 100 vezes mais aqui, aí você vai chegar lá em cima e você vai alcançar infinitamente mais. Amém. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Entendeu? Mas para alcançar infinitamente mais lá, você precisa alcançar 100 vezes mais aqui, entendeu? Você alcançar esse reino, viver esse reino aqui, né? Então vamos continuar estudando sobre a conquista desse reino, sobre como eu vou, enfim, né? Como eu vou chegar lá, num momento, num tempo de multiplicação, né? Um processo de multiplicação, né? Agora, irmãos, eu fico, sabe, como eu estudo isso, eu falo, né? Isso me desafia a mim mesmo, está me desafiando, né? Mas como eu gostaria que amanhã, hoje ainda, cada um aqui já saísse daqui com essa verdade queimando no espírito. Eu tenho pedido para o Senhor, irmãos, eu quero isso. Anda na minha presença e ser perfeito, é tudo que eu quero. Perfeito em santidade, perfeito em verdade,
em justiça, tudo. Eu quero, entendeu? E quando você quer mesmo, sabe o que acontece? Você vai receber uma graça para alcançar. Entendeu? E o Senhor vai mostrar o caminho para cada um aqui alcançar. Né? Cada um aqui. Né? Então eu gostaria que nós todos estivéssemos já experimentando agora. Né? Experimentando agora. Né? E aqui em Lucas capítulo 13, o Senhor fala uma coisa importante aqui para nós que queremos alcançar isso. Treze, 24. Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entendeu? Ele continua falando, mas só chamar atenção para isso aqui. Né? Se você quer, não quer dizer que você vai alcançar. Tem obstáculos para superar, tem que morrer muito, entendeu? Tem que... Você acha que Deus tem propósito em um menino que com 2 anos de idade, geralmente 2 anos de idade a criança começa a falar. Essa criança não começou a falar, mas começou a ter crise de epilepsia. E foi crescendo, as crises foram aumentando, ele só foi piorando. E esse menino viveu, se tornou homem, nunca falou, andava assim com muita dificuldade, cadeira de roda, e totalmente dependente. Ele babava o tempo todo. Ninguém sabia quando ele ia ter uma crise de epilepsia. De repente ele tinha uma crise no banheiro, enfim, de repente tinha uma crise. Esse rapaz, menino, rapaz e depois homem feito, sempre precisou de alguém para cuidar dele. Você cuidaria desse rapaz? Trocando a fralda dele, dando banho, fazendo a barba dele. Você seria capaz de amar esse rapaz? Amar, não só cuidar, mas amar esse rapaz. Eu acabei de ler ontem um livro que conta a história desse rapaz que eu estou falando. Entendeu? A história de um homem, de um padre, professor universitário, deixou tudo para cuidar desse rapaz. Cuidou, se não me engano, por 8 anos desse moço, até que ele morreu. Entendeu? Mas amou ele. Poucas pessoas conhecem Jesus, chegou a conhecer Jesus tanto, esse padre já morreu, lá do Canadá, canadense. Poucas pessoas chegaram a conhecer tanto Jesus como esse padre. Porque Deus me contou essa história para me humilhar, para que eu pudesse sair da minha pequenez espiritual, entendeu? Das minhas limitações espirituais, né? Então, qual o propósito de Deus em permitir que um menino, isso acontecesse com uma pessoa? Será que Deus tem propósito nisso? Mas Ele é Deus, Ele tem. E sabe o que esse padre fala? Irmãos,
ele fala que tem algumas coisas, tem algumas lições que ele quer nos ensinar, que ele precisa ilustrar, senão a gente não vai entender. Essa foi uma lição que eu aprendi, né? E enquanto eu lia o livro, eu estava pensando num rapaz, num menino que eu tratei dele quando eu clinicava lá em Montes Belos, durante muitos anos. Ele começou a ter crise epilética aí nessa faixa de 2 anos mesmo. E os pais sempre levaram esse menino para mim cuidar dele. Ele nunca sarou, mas ele foi piorando. Quando ele tinha 8, 10 anos, ele já tinha dificuldade de andar, mas ele andava ainda. Eu tratei desse menino muitos anos. Eu nunca curei aquele menino, não sei se eu ajudei ele. Mas nas atribulações da vida, na correria, sabe? Consultório agora, vai para a sala de cirurgia, corre, tem que visitar um paciente, UTI, não sei o quê. Eu atendi aquele menino como um profissional, entendeu? Mas Deus colocou aquele menino do meu lado, por vários anos, para que eu amasse aquele menino. Como eu já chorei por isso, irmãos. Como eu já pedi perdão a Deus, sabe? Porque eu tratei aquele menino como um profissional, entendeu? Deus quer nos tirar de certas limitações, irmãos, sabe? Esse reino, muitos vão querer entrar, entendeu? E ele fala aqui, esforçai-vos para entrar. Não se conquista esse reino assim não, sabe? Porque o lugar lá em cima é alto demais. A posição lá em cima é alta demais. Então, Deus ele é especialista em me humilhar. Eu tenho vivido os últimos anos muito humilhado, e agora fui mais ainda. E Ele quis que eu tomasse conhecimento dessa história, vivida por um padre, cuidando desse rapaz, né? Enfim, esse é o caminho, né? Tem um preço, né? Então é um preço bastante alto, mas é o preço, né? E quem quiser alcançar, esse é o preço, né? Eu disse na última aula, quando Nicodemos vem, quando ele vem falar com o Senhor naquela noite, o Senhor fala para ele que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. E depois ele fala, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, né? Então, primeiro você nasce, depois você entra. Então, esse reino tem um processo, tem um caminho para entrar. E esse reino, ele é citado, irmãos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Esse reino está citado, né? No Velho Testamento, você tem o povo de Israel seguindo Levi, o sacerdócio de Levi, mas você tem alguns alcançando esse reino no Velho Testamento, né? É um reino de sacerdotes, né? Você vê também pessoas como Davi, que eu citei, você tem Daniel, você tem Elias, você tem muita gente no Velho Testamento que não caminhou nas limitações de Levi. E hoje o que Deus espera é que nós não caminhemos nas limitações de Levi, né? Mas de fato caminhemos fortemente para conquistar
esse reino, né? Para essa conquista, conquistar esse reino, né? Ok, deixa eu ver uma coisa aqui em Mateus 11, um momentinho. Tem um texto importante aqui sobre esse reino em Mateus 11, para que nós possamos entender. A partir do versículo 7, o Senhor fala assim: Então, e partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas, assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Os que se esforçam se apoderam dele. Muito bem. No 11, ele fala de João Batista como o maior nascido de mulher. Preste atenção aqui no raciocínio. O maior nascido de mulher, até então, João Batista. Em seguida, ele expressa ele dá uma palavra, é muito forte, impressionante, isso é chocante. Então ele fala assim: mas o menor no reino dos céus, ele vai falar, o menor do reino dos céus é maior que ele. No final do versículo 11, o menor no reino dos céus é maior que ele. Que história é essa? Ele é o maior. Depois ele começa com o menor, nesse reino que nós estamos falando. Como entender isso? João Batista, um texto para entender melhor, segura nesse texto aí e veja Lucas 16. Lucas 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Até João. Veja aí. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Então agora, aqui já fala reino de Deus, porque Lucas, né? É a mesma coisa de reino dos céus, né? Então, novamente, a palavra se esforça para entrar, né? E então, isso aqui fala de uma luta. Na verdade, a palavra aqui, irmãos, é a palavra que da luta romana. A palavra aqui daquela luta romana, onde vinha um grupo de gladiadores e diziam para César, né? Nós que aqui estamos para morrer, te saudamos. E eles iam lutar até morrer, ficar um só vivo. Quando ficasse um só vivo, terminava a luta. E César era uma diversão para os reis, os César naquela época, os grandes daquela época. Era uma diversão. É a mesma palavra. Essa palavra que os que se esforçam, é essa palavra. Então, é uma luta de vida ou morte.
Então você tem que realmente esquecer da sua vida natural, né? E para você conquistar esse lugar. Agora, para isso, irmãos, temos que tirar nossos olhos daqui. Volta agora para Mateus 11. Então nós temos que tirar nossos olhos daqui, né? E há dois exemplos muito clássicos sobre isso no Velho Testamento. Abraão e Ló voltam do Egito, os dois voltam muito ricos, os pastores deles estavam discutindo entre si, questão de pastagem, tudo para os rebanhos, e estava havendo luta ali, Abraão também já estava cansado, o sobrinho dele, separaram, né? Separaram. E quando separaram, Abraão falou, olha Ló, você vai para onde você quiser. Se você escolher o norte, eu vou para o sul, se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Você vai para onde você quiser. E Ló não perdeu a oportunidade. Ele escolheu as Campinas do Jordão, que era na época a região mais fértil de Israel, né? E é onde estava Sodoma, nas Campinas do Jordão, onde estava Sodoma. Então, Ló escolheu o recurso imediato para a vida dele. Ele escolheu o natural. Escolheu o que estava na vista. O que ele viu, ele escolheu. Então, o que Abraão fez? Diz Hebreus 11 que ele via a cidade celestial. Quem era o herdeiro daquela terra? Era Abraão, não era Ló. Então, ele abriu mão do que era seu. E era o melhor que ele tinha. Difícil ver alguém abrir mão do melhor que tem para o reino. Difícil. Essa é a nossa experiência. Entendeu? Agora, sabe, isso fala de quê? De uma limitação. As coisas naturais passam a não ter mais valor nenhum. Quando ela não tiver valor nenhum para você pessoalmente, você vai ter muito. Deus vai te abençoar de tal maneira que você não vai nem acreditar. Porque agora você não tem mais apego, você não tem mais amor ao dinheiro, aos bens, às coisas. Agora você dá seu carro 0 km, você dá seu carro com 1000 km rodado. É esse que você dá. Entendeu? Não é aquele cordeiro com defeito. Entendeu? Então, irmãos, mas eu insisto em dizer, agradecemos a Deus por cada irmão que oferta, não podemos julgá-lo, só estou fazendo uma avaliação em relação a isso aqui, a esse ponto que nós estamos tocando aqui com vocês agora. Irmãos, o Velho Testamento, você tem a lei, estabelecida através de Moisés. E você tem algo correndo paralelo à lei no Velho Testamento, que é esse reino, um reino de sacerdotes. O que é paralelo, irmãos, o que acontece? Nabucodonosor fica 7 anos comendo grama. Um monstro, ele foi transformado num monstro. Por causa de alguém que vivia nesse outro reino, nesse reino dos céus. Então, irmãos, você percebe o quanto nós estamos limitados, mas o quanto nós podemos sair dessa limitação. No Velho Testamento, irmãos, você tem um lugar muito limitado pela lei, entendeu? Jesus fala aqui,
João Batista pertenceu ao tempo da lei. Então, ele é o último do tempo da lei, João Batista. Então, o que Jesus está falando é o que esses vão alcançar é muito, muito menor. Aqueles que viveram dentro dessa redoma de limitação é muito menor. E ele fala, o menor no reino dos céus é maior que ele. Então, ele é um protótipo, ele é um tipo, é o maior do tempo da lei. Ninguém foi gerado maior que ele e que viveu na lei. João Batista viveu na lei. É raça de víboras. Ele é bravo, né? Ele é lei. Então, ele está na lei. Só que o menor agora, vamos dizer que você vai alcançar o reino. Esse reino de sacerdotes, esse reino dos céus. Porque você só alcançará se você se casar com ele. Se você fizer parte do corpo de Cristo na eternidade. Aí você vai ser herdeiro. Você vai alcançar uma herança. Então, tudo que o Pai tem, ele vai repartir com aqueles que vão alcançar esse reino. Vamos dizer que você alcançou. Mas você alcançou no último lugar. Você passou ali, né? Quase não deu. Mas você alcançou. Esse é maior que João Batista. Entendeu? Maior que João Batista. Então, o menor que alcançar vai ser maior do que aqueles que viveram no tempo de Levi, ou ver uma vida conforme o sacerdócio de Levi, que é aquele sacerdócio limitado. Temos ensinado aqui um pouco sobre isso, entendeu? Interessante uma coisa aqui, irmãos. Abra comigo em Lucas. Você entendeu isso? Quem quiser perguntar, pode fazer pergunta. Coloca numa caixa aqui a pergunta, porque esse assunto suscita perguntas. Abra comigo para Lucas capítulo 15. 15. O Senhor me mostrou uma coisa aqui hoje que avalizou umas coisas que eu prego. 15, 19. O filho pródigo decide voltar para casa. Verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi. Então preste atenção. Ele levantou e ele caminhou. Então não basta você aceitar o desafio para chegar lá. Você tem que caminhar. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele confessa: pequei contra os céus e diante de ti. Então a primeira coisa que você decidir caminhar é uma confissão daquilo que você precisa confessar. Agora vem o texto, o 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. Então, nesse reino, que é um lugar da herança, onde você vai administrar a herança, ele tem trabalhador. Porque essa parábola fala desse reino. Ele tem trabalhador. Por que ele tem trabalhador? Porque alguém tem que arrumar a grama, cortar a grama, né? Espero que o Rafael não tenha que fazer isso lá em cima, né? Espero, né? Não vai cortar a grama, já corta a grama todo dia, né? Entendeu? Mas tem os que trabalham. Ele se lembrou dos trabalhadores na casa do pai. Então tem pessoas que só trabalham, não relacionam. Por isso a questão lá de Marta e Maria, né? Muito falada, muito discutida, muito estudada, né? Então, alguns trabalham, outros relacionam. Então, a posse desse reino é para quem relaciona.
Não é para quem trabalha, é para quem relaciona. Entendeu? Esses vão alcançar o reino, né? Por isso Jesus falou para Marta: Marta, uma coisa só é necessária. Primeiro ele dá um rala nela: Marta, Marta, você anda agitada, correndo de lá para cá, você se preocupa com tanta coisa, né? Então, aqueles que aqui só quiseram trabalhar, vão continuar trabalhando assim, você escolhe. Ou trabalhar ou relacionar. Entendeu? E também não estou falando de ermitões, por favor. Aquele que lá, isso é coisa de hindu, é coisa de ocultismo, né? Lá tem sadhu que levanta a mão, faz um voto, fica com a mão levantada há 11 anos, eu vi lá. Ah, irmão, isso é loucura, né? Depois seca a mão, seca, a unha cresce, é uma coisa horrorosa, né? Um dia eu fui conversar com um sadhu lá, ele não podia falar, ele tinha que ficar, ele falou, ia ficar 12 anos sem falar nada. Eu tive que conversar com ele através do secretário dele. Loucura. Um sobe na árvore, fica em cima daquela árvore lá. Anjo árvore, sobe lá, fica lá a vida inteira. Outros entram numa caverna, entendeu? Não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento. E esse relacionamento vai produzir um trabalho que vai levar você à multiplicação. É outra coisa, não vou entrar nisso aqui agora não. Mas o fato é que o filho pródigo lembrou: faze-me como um dos seus trabalhadores. Então a maioria, eu não sei se a maioria, mas muitos vão para o céu e vão só trabalhar lá. Né? Não vão, porque eles só querem trabalhar aqui, eles não querem relacionar, né? Então vão continuar trabalhando a eternidade, você que sabe, né? Você decide, né? E, ok, vamos lá. O entendimento, irmãos, a respeito desse reino dos céus, na minha experiência, eu tenho estudado, tenho tentado entender sobre esse reino. Na minha experiência é algo que é progressivo. Eu não sou assim tipo Luiz Hermínio, tipo